Elisa Bracher, eu hoje tenho 57 anos, sou artista plástica e educadora e eu tenho uma história de estupro infantil. Resolvi agora falar sobre isso porque eu fiquei muito chocada com a notícia que saiu da menina Yanomami que foi estuprada até a morte. Que essa frase, para mim, estuprada até a morte, foi muito forte, pegou muito na minha entranha. Então eu resolvi que era importante eu fazer esse depoimento. Quando eu tinha 11 anos, a minha família, nós nos mudamos de cidade, de São Paulo para Brasília, e foi um momento complexo para a família inteira. A família estava atrapalhada, todo mundo estava atrapalhado. E eu acho que o sentimento que mais me caracterizava naquele momento, primeiro era um espanto de ter mudado para uma cidade em que eu não conhecia, em que eu não entendia a lógica, e de uma solidão muito grande. Meus pais estavam muito atarefados e meus irmãos, alguns não foram, outros foram, mas enfim, eu fiquei muito sozinha. E eu fiquei sempre, depois disso, pensando muito quais são as características de uma criança, não é? Eu acho que a criança é sempre muito dada. Eu acho que eu era uma criança alegre, eu era uma criança de paz com o mundo, apesar de eu tinha tido um acidente com 5 anos, estava um pouco ainda me recompondo do acidente, terminando de me recompor quando a gente foi para Brasília. E cheguei lá nessa solidão muito grande e aí eu tenho a impressão que a criança eu fiquei muito vulnerável. Quase como se qualquer um que se aproxime de você e que te acolha tenha um sentimento de acolhimento, você aceita. Você aceita. E acho que por ser criança também não percebe muito o risco que isso pode oferecer. E aí tem um agravante de que no momento em que você tem o desejo despertado, para uma criança, como foi para mim, é muito violento. É uma coisa muito, muito violenta. Não tem o que fazer com isso, não cabe. Não se sabe o que fazer com isso. E então é um misto assim de medo, porque alguma coisa se percebe que está errada ali, alguma coisa sabe-se que está errada, dá muito medo, por outro lado tem muito prazer e a solidão continua, ou até se acentua. E o ato do abuso, do estupro, da violência, é uma sensação que você fica muitos anos com isso, com você, assim, que você se sente suja. Você é uma pessoa suja, você é uma criança suja, uma pessoa, não sei, com cheiro, com uma porra do homem, com pinto, seu corpo fica desmembrado nessa sujeira, e isso acentua muito a solidão, porque isso faz com que você não se sinta à altura de entrar em lugar nenhum, de estar convivendo com ninguém. Fica uma confusão de sentimentos, de medo. Isso acentua a solidão, mas aí quando você está com a pessoa, naquele momento é como se fosse um vício, assim, te acalma, mas depois acentua ainda mais. Foi uma história que durou 3 anos. Foi tempo de permanência nessa casa, lá em Brasília. E foi assim, eu me lembro que eu ficava esperando a minha mãe chegar, do trabalho. Esperando. Eu ficava perto do portão de entrada da casa para ficar mais perto dela chegar, para eu ouvir o barulho do carro dela chegando. Isso era uma coisa que eu já fazia em São Paulo. Eu ficava muito esperando a mamãe chegar, mas em São Paulo tinha uma porção de gente na casa, uma porção de gente muito próximas, muito íntimas. E lá não tinha. E essa casa era muito grande, então eu fui pro portão esse dia, eu me lembro, e já estava um pouco escurecendo, e eu sentei ali no capô do carro, era na garagem, assim, tinha um carro. E era o segurança da casa, ele se aproximou e sentou no capô do meu lado. Eu não lembro muito bem a conversa que teve, não sei o que, eu sei que eu acabei deitando a cabeça no colo dele. Sim. E aí ele começou a mexer
projeto de peito que eu não tinha nem peito, abriu minha calça, começou a me excitar muito, 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 eu fiquei muito excitada, muito... E aí, uma hora, enfim, acabou a coisa, durou uma eternidade, eu me lembro na minha cabeça, e aí acabou e eu pus a calça, e daí eu estava muito assustada, muito. E aí eu acho que, assim, nessa hora você sente que desmonta o corpo, como se o corpo se desmembrasse, se as partes ficassem todas soltas, assim. Então eu fui, né, fazer um movimento de voltar para casa, subir, eu queria tomar banho, eu queria me lavar, e ele falou, não, você tem que esperar. E me segurou, assim. Uhum. E aí eu assustei muito, eu falei, mas por que eu tenho que esperar? E ele tinha um desses espelhinhos, uma época até eu comprei um desses no mercado para fazer um trabalho de arte, desses espelhinhos bem de barbear, assim, sabe, de pendura, assim. E ele falou, e ele mostrou o espelho para mim, e o meu olho estava muito vermelho, muito, 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 estava completamente esbugalhado, assim. E aí acho que aí acabou de destruir tudo, aí eu me senti um monstro mesmo, assim. Então a ideia dele ao te mostrar o espelho é dizer assim, se você for nesse estado, você vai denunciar alguma coisa. Isso. E eu me lembro disso, quer dizer, de ser uma coisa meio permanente, de toda vez, e nós nos encontramos, sei lá, muitas vezes por semana, não sei se era todo dia, mas muitas vezes por semana, de eu ter que me lavar muito. Era uma tentativa de tirar aquilo de mim, né? E horrível, porque daí você se enxuga, você põe a roupa e tal, e no dia seguinte você está com desejo de novo, né? E aí ele me procurava, né? Então como é que ele me procurava? Eu lembro que o meu quarto tinha uma escrivaninha com uma janela, na frente de uma janela assim, que dava para o jardim. Então isso eu me lembro nitidamente, assim, ele chegava na janela e falava psiu, 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 okay? Ou eu estava mesmo no quarto, mas às vezes eu fechava a janela porque eu não queria que ele encontrar com ele, e ele fazia esse barulhinho e tal, e eu resistia um tempão, e daí num dado momento eu não aguentava e abria a janela, e aí ele punha a mão pela janela e punha a mão no meu peito e começava a me excitar, aí eu pulava a janela, né? E aí a gente ia para trás de um bambuzal que tinha um bambuzal lá em casa, a gente ficava ali, e aí era uma coisa assim, violenta mesmo, dele me fazer chupar o pau dele, pau enorme na minha boca, que era uma boca pequena, né? Era uma boca de uma menina de 11 anos, e muitas vezes ele gozava, então ficava tudo sujo, tudo... E o cheiro, e ficava aquele cheiro, aquela coisa... E ele tinha uma arma, então ele deixava lá o cinto, a arma do lado, e ele, né, me masturbava, uma coisa... chupava muito meu peito, um peito muito pequeno, doía muito. Era um horror. Tinha muito pânico, inclusive pânico de ficar grávida. Então eu me lembro de eu batendo na minha barriga, porque se eu tivesse grávida eu podia abortar. É curioso, porque eu acho assim que ele era um cara perverso mesmo. Porque ele tinha todo um tipo de comportamento que me levava a não desistir de encontrar com ele. Então, por exemplo, assim, doía quando ele às vezes beijava meu peito e tal, e aí ele diminuía, mas daí ele não aguentava e controlava a intensidade da coisa, né? Inclusive a intensidade de me deixar excitada, nunca tendo orgasmo, mas a um ponto de sempre querer voltar. Essa confusão de pensamento que acontece, né? Não é pensamento, de sensações contraditórias, antagônicas dentro da mesma pessoa, assim, de mim. E essa história, né? Quer dizer, eu só fui falar sobre isso com meus pais depois que eu tive meu primeiro filho, quer dizer, muito mais tarde. E eu sempre me pergunto muito sobre isso, né? Por que você não fala? Eu acho que primeiro são duas coisas, uma mais concreta, que você fica com essa sensação de que você não faz mais parte, você não está mais autorizado a fazer parte daquele universo ao qual você pertence, né? E na minha cabeça era assim, eu sou uma puta. Eu sou uma puta, eu estou fazendo isso, então eu não posso mais estar no convívio da minha família, eu não sou mais digna, eu não sou mais... E aí você vai mesmo, você vai, acho que se fechando, se fechando, se fechando. E a sensação é como se assim
por aquele pinto lá, ele fosse enfiando uma pedra dentro de mim que foi crescendo, crescendo e me separando, me desmembrando. Uma coisa assim, muito densa, muito fria, né? Então, o nível de solidão, ele é... Eu me lembro que eu sonhava muito, que eu estava num pedaço da casa lá, tinha um balanço. E eu estava nesse balanço e tinha uma arma no chão. E esse balanço justamente dava para um bambuzal. Tinham 2 bambuzais, né? Dava para um deles. E de trás do bambuzal saía esse cara e eu pegava a arma e não conseguia atirar. Era um sonho assim, que foi um sonho muito recorrente na minha vida, nesse período. Sim. Né? Eu me lembro assim, a gente tinha uma piscina em casa, uma casa super grande, e eu me lembro da mamãe falando assim, põe maiô, vem pra piscina, tá muito quente, tira a roupa, né, o casaco. E eu não tirava. Eu me lembro assim, eu não tinha consciência de por que eu não tirava, por que eu não ia pra piscina, mas do incômodo dela me pedir para tirar. Né, do incômodo, eu pensava, não me enche a paciência, eu quero ficar aqui quieta, fechada, do jeito que eu estou. E hoje, pensando, eu acho assim que o que aconteceu foi uma conjuntura de coisas. Eu podia estar mais estranha, mais quieta, mais brava, mas porque a gente tinha mudado, porque eu estava muito triste de ter saído de São Paulo, porque meus irmãos não estavam morando em casa, porque... Enfim, eu podia estar muito triste por muitas coisas, né? E a família estava meio atrapalhada ali, né? Papai trabalhava muito, então quando a gente estava todo mundo, era uma delícia, era super gostoso, mas eu já me sentia à parte, eu não fazia parte do grupo. A sensação é que você é um corpo fantasma, que você é um corpo sem alma. A sua alma está totalmente corrompida. Você essa sensação que você não sei lá, acho que é um pouco essa coisa. Você é uma puta dentro de uma família super organizada, socialmente bem posta, com valores, com legal, todo mundo muito afetivo, todo mundo que se gosta muito, que você não pode, é como, sei lá, não sei o que é, mas você não consegue mesmo, assim, nem passava pela minha cabeça. Depois ele me entregou uma carta que um amigo dele escreveu, que eu perguntei para ele se foi ele que tinha escrito, uma carta super baixaria, assim, tipo, sei lá, o cara com o pau duro, a calcinha, furou a calcinha, não sei o que, uma coisa, e eu fiquei excitada com a carta. E pedi para ficar com a carta. E fiquei, ele falou, não pode mostrar para ninguém essa carta, não sei o quê. E eu me lembro que dessa vez tinha lá em casa, acho que era um feriado, sei lá, a irmã da namorada de um irmão meu. E eu quase mostrei para ela a carta, mas eu quase mostrei como se fosse uma coisa legal. Olha como eu sou grande de estar fazendo isso. Né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas que eu não mostrei. Aí eu perguntei para ele se eu podia mostrar, totalmente ingênuo, né, uma coisa, e ele ficou muito bravo comigo. Foi das únicas vezes que eu lembro que ele realmente ficou bravo comigo. E uma cena que eu me lembro também, que aí eu fiquei muito triste, assim, que eu senti assim que tinha acabado a minha infância, acabou, agora dane-se. Na entrada da casa, você entrava assim e tinha uns 3 jambeiros, sabe, o jambo? Sim. Uma árvore super alta, super bonita, assim, e eu adorava subir em árvore. Minha vida era subir em árvore, andar de bicicleta, cavalo. Não tinha nada de mulher, assim, né? E eu subi, e acho que tinha um inferno da escola que fazia eu usar saia. E quando eu subi na árvore, de repente eu escutei ele, psiu, psiu, lá de baixo, sabe? Perna bonita, calcinha bonita, sei lá. Então essa sensação de você estar o tempo inteiro vigiada, o tempo inteiro com alguém, né, te cercando. Eu me lembro de eu andar pela casa e deitar no escritório, no sofá do escritório, porque dali a janela ele não conseguia me ver. Para ele me ver, ele tinha que subir num jardinzinho que tinha, e era muito estranho que ele subisse nesse jardinzinho. Mas ele não me ameaçava, o que ele fazia era, por isso que eu acho que era muito calculado, sabe? Ele falava assim, não, você não pode contar porque você vai me fazer mal. Ele criava ali uma situação tal que o ódio que eu tinha, a raiva, eu nunca tive ódio assim, mas o medo, o desagradável da situação, né,
era menor do que o prazer, do que o desejo, do que a vontade de estar junto de novo, né? Ele tinha esse cálculo. E foi tão maluco, assim, eu acabei ficando tão cindida da família, que eu achava que eu ia casar com ele. Então eu vou casar, eu não quero essa vida com essa família, eu vou casar com esse cara. E aí eu falei isso para ele e foi um dia horrível, porque ele me deu noção do ridículo que era isso, né? Ele era casado, ele tinha filhos e tal, e sua pirralha, assim, tipo, você é minha puta. É um pouco isso, né? Eu entrava na casa, assim, às vezes, depois de encontrar com ele pela cozinha, e a sensação que eu tinha é que todo mundo sabia do que estava acontecendo. E que ninguém falava, que ninguém... Se fosse uma situação em São Paulo, por exemplo, isso não aconteceria. Eu acho que a gente tinha uma unidade familiar ali muito mais preservada, né? Toda uma situação, né, de cuidado, de afeto, que você tem que cercar ali. E eu acho que isso é muito sério, assim, sabe? Você rompe com o seu núcleo. Você internamente acaba se rompendo do seu núcleo familiar. Por isso que eu digo fantasma, sabe? Você fica meio uma pessoa que fica, né? Você não pode nem chegar muito perto, porque se você chegar vão descobrir, mas se você, sabe? É muito estranho. Vocês tinham receio de serem pegos? Porque você falou, acontecia atrás de um... Nós tínhamos, eu tinha muito receio, muito. E depois, pensando hoje, aconteceu uma coisa que eu acho que foi ele que fez, porque eu tinha um cachorro, o Gaspar, era um dálmata. E um dia ele apareceu em casa com a pata toda, com o fêmur assim destruído, ele destruiu. Né? E a gente operou, não sei o quê, e eu me lembro que eu comentei com o guarda, falei, olha, Gaspar, puxa vida, eu falei assim, foi o vizinho da frente que fica bêbado. E eu acho que foi ele, porque o Gaspar nos denunciava, ele ia atrás da gente, entende? E aí depois que o Gaspar operou e melhorou e tudo, o Gaspar sumiu. E aí passou acho que umas 2 semanas, assim, e eu estava justo com ele lá, né, lá atrás do bambu, e eu escutei um latido que eu achei que era do Gaspar. E aí eu fui correndo, depois que acabou lá o negócio, eu chamei minha mãe, e minha mãe foi comigo buscar o Gaspar. Então, não é que não tinha um cuidado, alguma coisa, tinha, mas estava rompido, estava tudo atrapalhado. Quando a gente volta, acontece uma coisa bem esquisita comigo. Eu fiquei com uma infecção na garganta, uma inflamação de garganta monstra, uma coisa completamente absurda. Esse negócio era tão grande que eu acabei indo numa médica de sangue, e eu estava com as minhas defesas no chão. Tanto é que ela ficou pesquisando muito se eu tinha alguma outra doença. E eu fiquei de cama, eu me lembro que eu fiquei 2 meses sem ir para a escola. Eu estava tão frágil e sem conseguir falar, e sem conseguir, né, aquela coisa, aquele bola de porra na minha boca. E depois, eu tive, depois, né, disso e tal, algumas relações abusivas. E hoje, pensando, a pessoa, né, ela tende a reproduzir essa relação, porque é o tipo de prazer inicial que você teve. E tem uma coisa que acontece comigo, hoje em dia menos, mas ainda acontece, que eu ando, quando eu estou andando na rua, por exemplo, e tem alguém assim, sei lá, 3, 5 metros de mim, eu tenho que parar e deixar a pessoa passar. Não pode ter ninguém perto de mim, eu de costas, assim. Eu me sinto muito vulnerável, Então até hoje tem sensações físicas, né, que são de um pânico. Eu achava que eu podia conviver com isso sem contar para ninguém, né? Mas não, já passou, eu estou bem, no fundo, o que importa é que você está bem e que você continua vivendo, independente do trauma que você teve, né? Isso aqui. Eu achava que eu não precisava contar para ninguém. Aí quando eu comecei a contar, é que me deu um pouco a possibilidade de eu começar a entender essas coisas todas, né? De não gostar de ter ninguém me olhando, não gosto de ter ninguém muito me olhando, eu não gosto
E eu acho que nesse sentido a gente tende a suavizar. Sabe assim, não, foi lá, foi violentada. Não foi violentada, pô. O cara enfiava o pau dele duro na minha boca e tinha aquela porra toda, né? Isso é muito mais. Então tem um nome, tem um nome que é do tamanho da violência. Eu não sei por que não usar as palavras que tem o que eu gostaria que tivessem, o peso que teve a violência que tem o peso da violência que eu vivi. Uhum. Então eu acho que é estupro mesmo, e é porra, e é pau, e é o meu peito que virava um sei lá o que, um chiclete na boca do cara e doía, né? Então eu ficava muito assim, e não queria pôr maiô, e não queria pôr roupa, e ficava andando pela casa, porque também não dava para passar o dia inteiro dentro de casa, né? Então eu ficava andando pela casa, tentando me esconder, né? Que é um pouco absurdo a gente ficar confortável num país em que tantas crianças são estupradas, né? Tantas crianças sofrem isso. Então eu comecei a sentir assim que eu preciso, nessa vontade de fazer alguma coisa para melhorar o país, para melhorar a vida das pessoas, que é um pouco a razão da escola, né? Tem a ver assim com o que de mais poderoso eu posso fazer é emprestar a minha história para um movimento que possa, sei lá, pelo menos trazer esse assunto à tona, né? Pelo menos, não, mas não fala, minha filha. Ainda mais quando são casos que envolvem familiares, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer o Acaia, né, que é essa escola, esse instituto que eu fundei, eu ficava pensando assim, mas por que eu faço isso? A frase, né, que veio na minha cabeça era uma frase assim, é para minha dor não doer nos outros. Eu fiquei muito tempo muito brava, tinha ataques de raiva, ataques de braveza, eu tinha, como assim, sei lá, um bicho assustado, sabe? Você faz assim, o bicho vai e quer te destruir, porque ele fica muito, muito machucado, é muito uma ferida assim, né, fica friccionando, sabe? Então era isso um pouco, eu não quero nunca que a minha dor doa nos outros. Mas eu acho que o mais difícil nessa situação toda é essa mistura de sentimentos que a criança fica. É uma coisa muito enlouquecedora. Você, né, tem a história do Makarenko, né, o Makarenko é um escritor russo que escreveu um livro lindo, poema pedagógico, que ele tinha uma experiência, ele dirigia um centro era quase como se fosse uma fundação casa, né? Sim. E ele fala, na minha experiência, o mais difícil de lidar e de conseguir dar um destino é para crianças que têm a sua sexualidade despertada precocemente. Porque você não sabe o que fazer com aquilo. A criança já é frágil, ainda tem esse negócio que você não sabe. E uma pessoa má, ele vai se alimentar disso, quer dizer, o alimento, a comida dele a sua fragilidade, é esse sentimento que você não sabe o que fazer com isso. Mas você queria, mas você... É demolidor, assim, da sua estrutura, sabe? É uma coisa que te destrói, assim, te enlouquece mesmo. Eu acho que do mesmo jeito que você tem essa tendência, né, de não falar estupro, não falar, essa decisão de falar sobre isso e organizar um movimento disso, é porque essa frase, estuprada até a morte, e de verdade, um tantão você morre, sabe? Quando você passa por isso. Às vezes eu fico tentando saber quem eu sou por trás disso, né? Quer dizer, alguma porção minha ficou preservada, alguma porção minha para não enlouquecer. De alguma maneira a família tinha ali uma estrutura afetiva, uma estrutura que segurou, né? Mesmo que eu não falasse. Mas eu sei que tem uma Licó, assim, uma Elisa, né? É o meu nome, que morreu. Em casa sempre teve muita cultura, muita leitura, muito, né? E eu não conseguia alcançar isso, né? Hoje eu penso, mas como é que eu podia alcançar isso? Como é que eu estava ali, né, às voltas com um negócio que eu nem sabia o que era, como chamava, como não conseguia falar nem para mim mesma, eu conseguia falar, não conseguia identificar, não conseguia dar corpo, e ainda tinha um monte de coisa que você tinha que fazer, eu não conseguia fazer nada.
vem essa sensação, assim, muito, muito clara. Eu tenho que levar a vida, não posso ficar estacionado nesse negócio. Tenho que ir para a escola, eu tenho que ir bem na escola, eu tenho que comer, eu tenho que me relacionar. E eu realmente acreditei, falei, não, acabou, eu não vou mais pensar nisso, acabou, eu vou viver minha vida. Só que eu fiquei uma pessoa super brava, super irritada, irritante, irritável. Para mim, um fator que eu acho que é muito determinante é esse da solidão. Esse é um fator muito determinante. Então, uma criança não deve sentir solidão. Não é solidão no sentido de alguém ficar o tempo inteiro protegendo, mas é que se acontecer, ela tem que poder falar. Né? E para ela poder falar, ela não pode se sentir sozinha. Quer dizer, a ação do estuprador, do homem, ela não pode estar em algum lugar substituindo uma outra coisa, sabe? Então, ela tem que estar com tudo que ela tem que ter. A criança tem um negócio que tem que estar muito protegido. Nesse sentido, assim, não é uma coisa assim moralista, não é nesse sentido, não é. Eu acho que esse cara entrou, né, na minha vida em lugar de outras coisas. Eu estava muito sozinha e aí foi desarticulando tudo dentro de mim. E então tinha uma dinâmica ali que permitiu que isso acontecesse. Não dá para você impedir que aconteça. Mas eu vejo casos em que as pessoas, no fim, conseguiram falar. E acho que a gente, sei lá, encontra um jeito de continuar fazendo as coisas. Acho que a hora que eu vou deitar assim, que tem uma coisa do corpo, sabe? Do corpo desarticulado, essa coisa da desarticulação do corpo, ela é muito, muito da sujeira do corpo, sabe? Você se sente muito sujo, muito. O tempo inteiro você está suja. É uma sensação que permanece, que fica. O esforço, o trabalho, né, a energia não é de reconstruir, é de construir outra, sabe? Né? Não acho que é reconstruir, é construir outra coisa, né? Ficou muito machucado, batido, amassado, sujo. Eu fiquei tão fechada, tão trancada. Eu fico pensando assim, não é porque eu tinha uma ligação fraca com a família, porque eu tinha uma ligação muito forte. É o oposto, né? Porque era muito forte, era muito amor, era muito... Que eu fiz análise em Brasília, eu fazia análise em Brasília. Depois eu fiz análise, eu fiz um monte de análise e eu nunca falei. Então, assim, é uma loucura, porque eu não falei, eu fiquei lá... Às vezes eu fico pensando, o que eu falava naquele divã lá? Era tão violento que para eu continuar andando, para eu não enlouquecer, eu não podia pensar, eu congelava. Assim. Um outro sonho que eu tive uma época, que eu comecei a falar mais nisso, era o sonho da geladeira. Era um sonho que eu abria a geladeira e eu tirava um bloco assim, como se fosse do tamanho de um tijolão grande, que era uma camada de gordura e 2 camadas de gelo. E eu tive algumas vezes esse sonho. Eu acho que tem essas duas coisas. Primeiro, a relação, a casa, a família, era muito forte. Como que eu ia quebrar esse negócio, né? Se eu falasse, eu quebrava. Aí eu enlouquecia. Eu não podia enlouquecer. Como é que você enlouquece? Essa história dessa frase assim, né? Pra mim a dor não doer nos outros. Eu gosto dessa frase, sabe? Porque às vezes a gente não sabe lidar com alguma coisa que está acontecendo com a gente e a gente... né, sei lá, você estoura, você tem uma atitude meio destrambelhada e machuca muito o outro, né? E eu acho que eu tive muito assim, machuquei muito, né? E aí uma hora eu falei, puta, não quero, sabe? É muito ruim você machucar o outro, né? Eu fui muito machucada, então essa sensação é muito ruim. Mas eu não conseguia, eu era descontrolada, né? Tem uma atitude, uma coisa traumática durante muito tempo, né? Isso que eu acho que é meio surpreendente. A sensação que eu tenho é que congela, sabe? Porque se eu for entrar nessa história, eu desmilingo, assim, eu viro só alma, né? Sai o esqueleto, assim, o que sustenta, né?